Olá, alunos! Bem-vindos à disciplina de Matemática 3. A aula de hoje é sobre função exponencial. Considere a seguinte situação. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Se no início do experimento há 1000 bactérias, quantas bactérias existirão depois de 1 hora? 2 vezes 1000 bactérias. Depois de 2 horas, dobra-se o número de bactérias. Ficamos com 4 vezes 1000, o número de bactérias. Após 3 horas, dobra-se novamente o número de bactérias. Ficamos com 2 ao cubo vezes 1000, o número de bactérias. Usando o mesmo raciocínio, após x horas, teremos 2 elevado a x vezes 1000. Essa expressão representa uma função. Esta função possui um crescimento exponencial, sendo x a variável que se encontra no expoente. Definição. Seja A um número real, tal que A é maior que zero e diferente de 1. Neste caso, A é a base da expressão A elevado a x. Denomina-se função exponencial de base a lei f do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais maior que zero. R asterisco mais representa o conjunto dos números reais maior que zero. A lei é definida por f de x igual a A elevado a x. Isto representa a função exponencial. Considere o seguinte exemplo. Y igual a 2 elevado a x. Portanto, a base é igual a 2. O que faremos? Para cada valor de x, determinaremos o valor de y. X igual a menos 3, y igual a 1/8. X igual a menos 2, 1 sobre 4. X igual a menos 1, y igual a meio. X igual a 0, y igual a 1. X igual a 1, y igual a 2, x igual a 2, y igual a 4, x igual a 3, y igual a 8. Consideramos 7 valores de x e obtemos os respectivos valores de y. Observe que, à medida que x aumenta, o valor de y aumenta. 1/8, 1/4, meio, 1, 2, 4, 8. Esse valor cresce exponencialmente. O crescimento de y é decorrente do fato da base ser maior que 1. A base aqui é 2, maior que 1. Toda vez que a base é maior que 1, ocorre o crescimento exponencial da função. Estes são os pontos que vamos marcar no gráfico. X igual a menos 3, y igual a 1/8, que é o primeiro ponto. X igual a menos 2, y igual a 1/4 e assim por diante, marcamos os pontos. Sobre esses pontos, traçamos o gráfico. A função f de x igual a 2 elevado a x é crescente. A base, que é 2, é maior que 1. O gráfico de uma função exponencial sempre passa pelo ponto 0,1. Outro exemplo. Neste caso, a base é meio. Faremos o mesmo procedimento anterior. Para cada valor de x, determinamos o valor de y. Partimos, então, de x igual a menos 3 até o valor x igual a 3. Observamos que, à medida que x aumenta, o valor de y diminui. 8, 4, 2, 1, meio, 1/4, 1/8. Ocorre aqui o decrescimento de y. Esse decrescimento é uma consequência do fato da base ser menor que 1. A base aqui é meio. Estes são os pontos do gráfico. Marcamos os pontos do gráfico
e em seguida traçamos uma curva sobre esses pontos. Tanto o gráfico anterior quanto esse, percebemos que o domínio é todo o conjunto dos números reais. Para cada x que eu considerar aqui, no eixo dos x, qualquer que seja esse valor, nós teremos o valor de y correspondente. Novamente, o gráfico da função exponencial passa pelo ponto 0,1. A função f de x igual a meio elevado a x é decrescente, pois a base é menor do que 1 e maior do que 0. Propriedades. Se a é maior que 1, então f de x igual a elevado a x é crescente. Exemplos de funções exponenciais crescentes. F de x igual a 3 elevado a x, 5 meios elevado a x, 1,4 elevado a x. Todos eles, a base é maior do que 1. Quando a base é menor do que 1 e maior que 0, a função f de x igual a elevado a x é decrescente. Exemplos. 1/3 elevado a x, 3/5 elevado a x, 0,7 elevado a x. O gráfico da função f de x igual a elevado a x, que é a função exponencial, intercepta o eixo y no ponto 0,1, seja com a base maior do que 1 ou a base menor do que 1 e maior do que 0. O gráfico de f de x igual a elevado a x localiza-se acima do eixo x. Sendo a maior que 0, que é a base, a expressão a elevado a x é maior do que 0. Isto ocorre porque, como o gráfico da função localiza-se acima do eixo x, o valor de y é sempre maior do que 0, ou seja, os pontos sempre estão acima, os pontos do gráfico sempre estão acima do eixo x. O conjunto imagem de ambos os casos é o conjunto dos números reais maior do que 0. Aproximação do gráfico ao eixo x. A expressão a elevado a x, quando a base é maior do que 1, aproxima-se de 0 quando x assume valores negativos, cada vez menores. Por outro lado, quando a base é menor do que 1 e maior do que 0, a elevado a x aproxima-se de 0 quando x assume valores positivos cada vez maiores. Simetria entre os gráficos de y igual a 2 elevado a x e y igual a meio elevado a x. São os gráficos que apresentamos anteriormente. Plotamos os dois no mesmo sistema de coordenadas. Ambos os gráficos passam pelo ponto 0,1. Ocorre, portanto, essa simetria. Então, neste caso, uma função, a base é 2 e a outra é 1 sobre 2. Isto sempre vai ocorrer quando, por exemplo, para uma base a maior do que 1, se eu comparar o gráfico da função y igual a elevado a x e y igual a 1 sobre a elevado a x, observe que os gráficos são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, em relação ao eixo y, e ambos os gráficos passam pelo ponto 0,1. Ambas são funções exponenciais. Gráfico com translação. Construa o gráfico da função y igual a 3 elevado a x mais 4 e identifique o conjunto imagem. Ressalta-se que 3 elevado a x é maior que 0. Adicionando 4 à esquerda e à direita dessa desigualdade, eu tenho 3 elevado a x mais 4 maior do que 4. Ou seja,
qualquer que seja o valor de y, é sempre maior do que 4. Logo, a ordenada de y, de qualquer ponto, é maior do que 4. Então, o conjunto imagem é o intervalo de 4 a mais infinito, ou podemos escrever esse conjunto imagem por meio de chaves. Y pertencente aos reais, tal que y é maior do que 4. E, portanto, o gráfico posiciona-se acima da reta y igual a 4. Sabe-se também que a função dada é crescente, pois a base, que é 3, a base é maior do que 1. Então, temos uma função que ela é crescente. Bom, poderíamos fazer da seguinte maneira: estabelecer valores para x e calcular o valor de y. Esses valores de y que estão destacados na cor vermelha são aproximações com 2 casas decimais. Os outros valores de y são exatos. E aí marcamos os pontos. Obtendo o valor de x e y, marcamos os pontos. Outra forma de você graficar esta mesma função é você graficar a função y igual a 3 elevado a x, que aqui em destaque em azul, e aí você vai deslocar 4 unidades na vertical aqui para marcar o gráfico da função dada. Logo, o gráfico da função y igual a 3 elevado a x mais 4 pode ser obtido pela translação, isto é, deslocamento do gráfico y igual a 3 elevado a x. 4 unidades para cima. De modo geral, o gráfico da função y igual a elevado a x mais k pode ser obtido a partir do gráfico da função y igual a elevado a x, deslocando-se k unidades para cima, caso k seja maior que zero, ou k unidades para baixo, se k for menor que zero. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula.